Olá, gente! E aí, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos dar prosseguimento com a nossa matéria. Nós vamos falar das transformações gasosas. Por quê? Porque na última aula nós vimos que um gás, né, é formado por moléculas e ele tem os seus estados, ou seja, suas características, pressão, volume e temperatura. E se eu mudar qualquer uma dessas características, eu vou estar fazendo uma transformação nesses gases. Então, isso é bem importante frisar, porque não precisa mudar as três ao mesmo tempo. E na nossa última aula, nós vimos a expressão geral dos gases, que é quando nós mudamos as três informações, pressão, volume e temperatura. Hoje, nós vamos ver essas transformações acontecendo de maneira em que alguma dessas características permaneça constante, ok? Então, a primeira é quando a gente vai falar da isoterma. O que é isoterma? O prefixo iso significa mesma, terma, temperatura. Então, uma transformação isotérmica, ela é o quê? Ela é uma transformação que tem a mesma temperatura. Então, o que são as isotermas? Vamos representar elas aqui no nosso diagrama PV. Então, olha só, uma isoterma, lembrando, é uma curva que ela é embarrigada para baixo. Então, eu tenho essa temperatura 1, ou seja, tudo que estiver em cima dessa linha pontilhada vermelha está a mesma temperatura, tá ok? Se eu tiver uma temperatura 2, ela está mais acima, ou seja, variou a temperatura para cima. O T2 ele está acima do T1 porque a temperatura de T2 é maior do que a de T1. Ou seja, vamos supor que T1 fosse 100 graus Celsius, T2 poderia ser 101, 102 graus Celsius, temperatura maior. E uma temperatura 3, acima, ela teria uma temperatura maior. E assim a gente vai representando, tá ok? Beleza? Tá, mas vamos permanecer aqui com a temperatura T1. Se eu tenho um gás com as seguintes características, naquele ponto específico da bolinha azul, ele vai ter uma temperatura 1, né? Uma temperatura. Ele vai ter uma pressão 1, porque ele está naquela faixa de pressão. Lembrando que o eixo vertical é o da pressão. E vai ter um volume inicial, volume 1. Aí vamos supor que ele sofra uma transformação, olha só. Ele está parado na mesma linha, em cima da mesma linha, só que agora, nota que ele vai ter uma pressão 2, ou seja, ele mudou de pressão, e nota também que ele mudou de volume, vai ter um volume 2. O que aconteceu? Aconteceu uma transformação. Só que a temperatura permaneceu a mesma, porque olha, ele está em cima da mesma linha. Então, isso é uma transformação o quê? Isotérmica. Por quê? A temperatura não mudou, mas a pressão mudou e o volume mudou. Nota que a pressão diminuiu e o volume aumentou. Quanto mais para a direita no eixo do volume, maior é o volume. Quanto mais para cima no eixo da pressão, maior é a pressão. Então, nota que a pressão reduziu e o volume aumentou. E aí, ó, eu vou ter essa curva de aquecimento ou de compressão. Então, nota que a curva ela permanece sempre em cima da isoterma, da linha que permanece a temperatura constante. E como que eu calculo? Eu uso a equação geral dos gases para poder calcular essa expressão. Só que ela com um detalhe importante. Por quê? Porque quando as temperaturas são iguais, no caso eu tenho uma isoterma, eu tenho uma simplificação daquela equação. Então, aquela equação geral dos gases, P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2, vai ser o quê?
eu tiro a temperatura, porque ela é igual para os dois casos. Vai ser P1V1 igual a P2V2. Beleza? Vamos ver um exemplo. Nesse exemplo temos 15 litros de uma determinada massa gasosa, encontra-se a uma pressão de 8 atm e a temperatura de 30 graus Celsius. Ao sofrer uma expansão isotérmica, e isso é muito importante, ele está falando qual é o tipo de expansão que está acontecendo, ou seja, uma isotérmica. Se a temperatura é de 30, ela vai permanecer 30 em todo o processo, temperatura constante. Seu volume passa a 20 litros. Qual será a nova pressão do gás? Então, olha só, a gente usa a nossa expressão P1V1 igual a P2V2. Por quê? Porque a gente está numa situação de isotérmica, uma expansão isotérmica. Então, quem é P1? P1 é 8. E V1, 15 litros. P2 é o que eu quero determinar. E V2, 20 litros, que é o novo volume que essa massa gasosa vai passar a ter. Então, fazendo essa conta, 8 vezes 15, 120. É igual a P2 vezes 20. Passando o 20 para o outro lado, ele está multiplicando. Passa para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar P2 igual a 120 dividido por 20. Isso vai dar 6. Ou seja, a unidade a gente não pode esquecer, 6 atm. Beleza? Então, você vê, é tranquilo, mas eu tenho que prestar atenção no enunciado, porque é ele quem vai me dar a dica de como fazer essa conta. Continuando, nós temos a transformação isobárica. Lembrando, mesmo prefixo, iso, mesmo, bárica, pressão. Ou seja, a pressão é igual, não muda. Então, a pressão aqui vai permanecer igual. Então, ó, eu tenho um gás no estado V1, ou seja, ele ocupa um volume V1, e ele vai sofrer uma transformação. Só que ele vai passar a ter um volume V2, ou seja, vai aumentar o volume. Lembrando que ele está indo para a direita. Então, aumentei o volume. Só que se você notar, ele está na mesma linha na horizontal. Se ele está na mesma linha, é porque a pressão é igual. A pressão não mudou. Mas se a gente analisar a isoterma mudou, porque não está fazendo aquela curvinha, não está em cima. Se eu passar uma curvinha aqui, ó, aqui é uma curva e para passar aqui é outra curva. Então, a temperatura é diferente. Então, como que eu calculo isso? Eu vou ter uma transformação reta do V1 para o V2, ó, dessa forma. Então, eu estou indicando que está saindo de um volume V1 para um volume V2. Uma temperatura T1 para uma temperatura T2. Então, observa ali o seguinte. A nossa expressão não vai ter o P de pressão. Por quê? Porque a pressão é igual nos dois casos. Então, a nossa expressão agora vai ser V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Então, eu simplifiquei aquela equação geral de novo. Vamos ver um exemplo? Diz o seguinte. A 300 Kelvin, um gás ideal ocupa 500 centímetros cúbicos. Que volume ocupará a 200 Kelvin, sendo a transformação isobárica? Bom, se é isobárica, a pressão é constante, não muda. E ele diz que a temperatura inicial é 300 Kelvin e a final 200. Lembrando, sempre a temperatura nesses casos tem que estar em Kelvin, tá? Não pode estar em Celsius ou em Fahrenheit. Se tiver em uma dessas duas unidades, tem que converter para Kelvin. Então, aplicando na fórmula da equação geral dos gases, né, nós vamos ter V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. E a parte do P? A parte do P é igual, a gente eliminou ela. Então, substituindo os valores, quem é V1? 500. Quem é T1?
300. E V2, que eu quero descobrir, e T2, 200. Ou seja, vai haver uma diminuição da temperatura. Então, eu já posso esperar que o volume diminua. Por quê? Porque as moléculas vão se agitar menos. Então, vamos lá. Passando 200 para o outro lado, nós vamos ter o quê? 200 vezes 500, porque ele está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Então, vai ficar o quê? 100 mil, né? 100 mil dividido por 300, isso vai dar 333,3. Qual é a unidade? Centímetros cúbicos, porque aqui no início, centímetros cúbicos, ok? Beleza? Bom, e a nossa última transformação de hoje é uma transformação isocórica. Iso, mesma, córica, volume, ou isovolumétrica, são sinônimos, tá ok? Isocórica ou isovolumétrica. Então, vamos supor, eu tenho um ponto aqui a uma pressão 1 e também um outro ponto onde eu aumentei essa pressão, mas nota que eles estão na mesma reta na vertical, ou seja, tem o mesmo volume. Então, o volume aí não mudou. Se eu traçasse aqui as isotermas, né, as curvas de temperatura, aqui seria uma temperatura e aqui outra temperatura, né, bem maior. Então, como que fica a minha expressão? Eu vou ter uma reta subindo, porque ele saiu de P1 para P2, e a minha expressão vai ser P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Então, lá na equação geral dos gases, eu elimino o volume V1 e V2, porque eles são iguais. Não preciso contar com eles. Vamos para o exemplo? Bom, um recipiente indeformável, ou seja, não muda o volume, já é a dica, hermeticamente fechado, contém 10 litros de um gás perfeito a 303 Kelvin, suportando a pressão de 2 atmosferas, ou 2. A temperatura do gás é aumentada até atingir 333 Kelvin. Calcule a pressão final. Bom, se o recipiente é indeformável, o volume dele não vai alterar. Eu vou continuar variando temperatura e pressão, mas o volume permanece o quê? Igual. Então, eu uso P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. E aí, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter 2, que é a pressão 1, dividido por 303, que é a temperatura 1, igual a P2, que é o que eu quero descobrir, a pressão depois que eu aquecer, para qual? Para a temperatura 2, 333. Fazendo isso, ó, vou passar o 333 para o outro lado, ele está dividindo, passa multiplicando. 2 vezes 333, 666, 666. Dividido por 303, vai dar quanto? 2,2. Então, unidade, não estou falando de pressão, é 2,2 o quê? ATM. Beleza? Tranquilo? Então, essa foi a aula de hoje. Eu estou compartilhando com vocês links que falam sobre essas transformações para vocês também pegarem o costume de vê-las em forma de exercício, em exemplos, tá? E também tentem fazer a folha de atividade para vocês treinarem, beleza? E posteriormente nós iremos corrigi-las. Ok? Abraços e até a próxima videoaula.